Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre assíntotas horizontais e verticais. Em aplicações práticas encontramos com muita frequência gráficos que se aproximam de uma reta à medida que x cresce, ou seja, quando x tende a infinito, ou quando x decresce, quando x tende a menos infinito. Vamos observar algumas figuras aqui e observar o que ocorre. Observe que nessa primeira figura, nessa daqui, nós temos que quando o x tende a mais infinito, essa reta aqui, ó, esse gráfico dessa função, ele se aproxima dessa reta horizontal, certo? E na medida que x tende para esse valor aqui, digamos para esse valor A, a reta aqui ela tende a essa linha vertical, mas ela não chega a tocar. Essas retas elas são chamadas de assíntota. No caso aqui também, ó, nesse caso aqui, esse gráfico aqui ele tende a se aproximar, ele se aproxima dessa linha, mas não chega a tocar. Também é uma assíntota. Nesse outro caso aqui, quando x tende a menos infinito, quando x vem para a esquerda, o gráfico da função se aproxima dessa reta aqui, y igual a uma constante. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma assíntota, vou chamar de A aqui. Nesse caso aqui, a gente teria uma outra assíntota, e aqui nós teríamos uma outra assíntota. Nós temos dois tipos de assíntotas, né? Assíntotas horizontais, nesse caso aqui é uma assíntota horizontal, nesse caso aqui, ó, uma reta horizontal. E essa daqui seria uma assíntota vertical. Aqui seria uma assíntota, mas aqui seria y igual a uma função. Nesse caso aqui, uma função do primeiro grau. Nós não vamos abordar esse tipo. Nós vamos abordar o tipo de assíntota horizontal e assíntota vertical, certo? Então são as assíntotas. Vamos primeiro abordar uma assíntota vertical, né? O que vem a ser uma assíntota vertical? É um valor de x, uma reta x igual a um valor constante, no caso aqui nós temos x igual a do gráfico de f, se pelo menos uma das afirmações seguintes for verdadeira. Aqui, ó, então, se o limite à direita, né, quando x tende a pela direita for para mais ou menos infinito, o limite quando x tende a para a esquerda for para mais ou menos infinito. Nesse caso, a gente tem uma assíntota vertical. Por exemplo, então, essa reta aqui, ó, então aqui é o gráfico dessa função. Essa reta aqui, que é x igual a 2, é uma assíntota vertical. Veja que o gráfico da função, ó, o que acontece. Quando x tende a A pela direita, no caso aqui, quando x tende a 2 pela direita, aqui o gráfico ele vai para mais infinito, o valor da função. E quando x tende a 2 pela esquerda, aqui está indo, o valor da função está indo para menos infinito. Mas o valor da função não toca nessa reta x igual a 2. Ele tende a esse valor. Então isso aqui, quando x tende a esse valor. Então isso aqui é uma assíntota vertical. Já no caso da assíntota horizontal, é uma reta do tipo y igual a b, né, que é uma reta horizontal. Então, nesse caso aqui, a gente vai observar o que acontece quando x, o limite da função, quando x tende a mais ou menos infinito, e o gráfico da função tende a um valor. Então, nesse caso aqui, ó, quando o x tende a mais infinito, o valor da função aqui ele vai tender para zero, ele vai vir para cá, ó, ele vai se aproximar dessa reta aqui, que é o eixo x. No eixo x a gente tem que y é igual a zero, então y igual a zero seria aqui nesse caso uma assíntota não vertical, mas uma assíntota horizontal. Esse gráfico aqui ele tem as duas assíntotas, uma assíntota vertical, que é essa reta aqui, ó, e uma assíntota horizontal, que é o eixo x, que é o y igual a zero. Certo? Então, tem os dois tipos de assíntota. Então, para determinar uma assíntota horizontal, eu vou olhar quando x tende a mais ou menos infinito, que acontece
com a função. Então veja bem, a gente vai analisar essa função daqui, a função 5 sobre x menos 3. Nós vamos determinar aqui então a assíntota horizontal e a assíntota vertical se existirem. Primeiro a gente vai olhar para o domínio da função. O que é isso? Né? O que é o domínio? É a condição de existência da função. Em qualquer função que tenha variável no denominador, x menos 3 é o denominador, esse x menos 3 tem que ser diferente de zero. Resolvendo aqui essa equaçãozinha, nós vamos ter que x tem que ser diferente de 3. Então, o domínio da função são todos os números reais menos o 3. Por isso que aqui o domínio está escrito assim, os reais menos esse 3. E vamos então calcular o limite dessa função quando x tende a 3. Só que, como a função não está definida no 3, ou seja, o x tem que ser diferente de 3, a gente precisa analisar o que acontece à esquerda e o que acontece à direita dessa função, desse 3, desse valor do 3. Então, primeiro, nós vamos calcular o limite da função, que é 5 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda, certo? Então, aqui, eu vou colocar aqui entre aspas, só que esse cálculo aqui é só para explicar, não existe. Então, ficaria com 3 à esquerda menos 3. Esse 3 à esquerda menos 3, tendendo a 3 pela esquerda menos 3, esse valor daqui, ó, quando a gente coloca assim, é 3 à esquerda, isso aqui é menor do que 3. Então, se eu pego um número menor que 3 e faço menos 3, esse valor aqui vai para zero, porém pela esquerda, ou seja, por um valor negativo, certo? Então, eu vou ficar com 5 sobre 0 para a esquerda. Isso aqui vai para menos infinito, certo? Aqui já é suficiente para eu afirmar que esse x igual a 3 é uma assíntota vertical. Mas vamos continuar com o estudo calculando o limite quando x tende a 3, só que pela direita. Então, aqui 5 sobre x menos 3. Nesse caso aqui a gente precisa lembrar que quando eu coloco o x tendendo a 3 pela direita, são por valores, nesse caso aqui, são valores maiores que 3. Então eu vou fazer aqui, ó, entre aspas, 5 sobre 3, um valor maior que 3 menos 3. E nesse caso aqui ficaríamos com 5 sobre 0, só valores tendendo a 0, valores maiores que 0. Isso aqui nós vamos ter que isso aqui é mais infinito, tá? Lembrando que eu coloco entre aspas que isso aqui é só para a gente visualizar a explicação. Então, nesse caso, a gente tem que o gráfico da função que a gente acabou, a reta que a gente acabou de fazer foi essa daqui, ó, x igual a 3, que é essa reta aqui, essa linha vertical. Então, x igual a 3 é a equação da assíntota vertical do gráfico da função, vertical ao gráfico da função, f de x igual a 5 sobre x menos 3. Então, o que a gente fez foi determinar a assíntota vertical. E para determinar a assíntota horizontal, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, eu vou olhar agora para determinar a assíntota horizontal. A gente vai fazer duas coisas também, calcular o limite quando x tende a mais infinito da função que é 5 sobre x menos 3, que ficaria o seguinte, certo? Que ficaria o seguinte. Bom, aqui já está quando x tende a mais infinito de x menos 3, isso aqui vai ser igual a zero, por quê? Porque a gente viu que na função polinomial a gente pega os termos de maior grau, então vai ficar 5 sobre x, quando x tende a infinito, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Só que, certo, é interessante a gente fazer o seguinte, a gente já pode afirmar que é uma assíntota horizontal. Para fazer o gráfico da função, né, para visualizar esse gráfico aqui, é interessante a gente calcular o limite à esquerda e o limite, aliás, o limite para mais infinito e o limite para menos infinito. Eu já sei que é,
Então isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito. Eu vou colocar um maisinho aqui, só para a gente observar, ajudar aqui, ó, que quando tende a zero, porém ele vai tender a zero, que é essa reta aqui, ó, y, só pelo lado de cima. Esse maisinho aqui é só para dizer que vai tender a zero pelo lado de cima. E se a gente calcular o limite da f de x, quando x tende a menos infinito, de 5 sobre x menos 3, a mesma coisa, ficaríamos aqui com o limite, quando x tende a menos infinito, de 5 sobre x. Vou colocar aqui entre aspas, como sempre, 5 sobre menos infinito, que é isso aqui, vai tender a zero, só que por valores negativos, que é essa situação daqui, ó, vai tender a zero, só que pelo lado de baixo. Então, quando x tende a mais infinito, tende a zero, mas fica acima da linha do eixo x. E quando x tende a menos infinito, o valor da função vai tender a zero, né, mas pelo lado negativo, tá? Pelo lado de baixo. Bom, agora vamos analisar esta outra função aqui, né? Veja que é bem parecida, com a diferença que tem esse 3 aqui somando. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Então, a gente precisa determinar as assíntotas horizontais e verticais, se existirem. Vamos para as assíntotas verticais. Então, para determinar as assíntotas verticais, nós primeiro olhamos o domínio aqui, ó. Então, eu faço x menos 2 diferente de 0. Então, significa que x tem que ser diferente de 2. Ou seja, se eu fosse escrever o domínio dessa função, o domínio dessa função vai ser todos os reais menos o número 2. Não pode ser 2, porque senão 0 é denominador. Como x tem que ser diferente de 2, a gente vai calcular o limite da função lá, que é x menos 4 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela esquerda. Então, no caso aqui, substituindo aqui, vamos ficar com 3, que não vai ser alterado, menos 4 sobre 2 pela esquerda, menos 2, isso aqui elevado ao quadrado. Isso aqui vamos ficar igual a 3 menos... Aí aqui sim, isso aqui vamos colocar entre aspas. Isso aqui, veja que aqui, ó, 2 à esquerda é um número menor do que menos 2. Então, quando eu fizer essa diferença aqui, esse valor vai para zero, só que pelo lado negativo. Então, aqui vai ficar 4 sobre 2 à esquerda, sobre 0 à esquerda. Esse resultado aqui, nós vamos ficar com 3 menos infinito, certo? Vamos ficar aqui com 3 menos... Aliás, aí eu esqueci de colocar aqui o quadrado, né? 3 sobre 0. Quando a gente levar isso aqui ao quadrado, né? Precisa fazer uma correçãozinha aqui rápida, né? Porque como a gente está colocando esse valor aqui ao quadrado, tá? Então, na hora de fazer essa continha, esse 0, né, à esquerda, que é um número que tende a zero, um número negativo, digamos assim, que tende a zero pelo lado negativo. Isso aqui vai ficar 4 sobre 0 à direita. Então, isso aqui, esse resultado aqui agora vai dar mais infinito. Então, fica 3 menos mais infinito, que é 3 menos infinito, que é menos infinito. Então, quando x tende a 2 pela esquerda, nós encontramos que isso aqui vai para menos infinito. Segunda situação é quando o x, calcular o limite, quando x tende a 2 à direita, de 3 menos 4 sobre x menos 2 ao quadrado. Substituindo, vamos ficar com 3 menos 4 sobre 2 à direita, menos 2, isso aqui ao quadrado. Entre aspas também aqui, né? Então, vamos ficar com 3 menos, aí aqui 4 sobre... Esse valor aqui vai ser positivo, né? Vai ficar 0, né, à direita, isso aqui elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a... Deixa eu só separar aqui para não misturar.
Isso aqui vai ser igual a 3 sobre menos, de novo. Aí no caso aqui vamos ficar com 4 sobre 0 à direita. Isso aqui, essa segunda continha entre aspas. Vamos ficar com 3 menos mais infinito. Vamos ficar também com 3 menos infinito, que é igual a menos infinito. Ou seja, quando x tende a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor da função tende a menos infinito. Então significa que x igual a 3 é equação de uma assíntota vertical, certo? X igual a 3 é a equação de uma assíntota vertical. Então a gente encontrou essa daqui, ó, essa equação daqui, x igual a 3, que foi a assíntota vertical. No entanto, a gente tá observando aqui que pelo gráfico, o que a gente fez foi aqui, ó. Quando tende a 2 pela esquerda, o valor da função tende a menos infinito. Pela direita também tende a menos infinito. Então, quando x tende a 2, o limite, né? Quando x tende a 2 pela direita, o valor da função vai para menos infinito. E quando x tende a 2 pela esquerda, o valor da função também vai para menos infinito aqui, tá? Bom, o que a gente precisa agora é calcular a assíntota horizontal, certo? A assíntota horizontal. Para calcular a assíntota horizontal, a gente faz o seguinte: a gente vai calcular o limite quando x tende a mais infinito de 3, né, que é a função, menos, no caso aqui, o valor que a gente tem lá para a função é 3 menos 4 sobre x menos 2 elevado ao quadrado. Então vamos calcular aqui. Então vamos ficar com o limite quando x tende a mais infinito de 3, né, a gente já pode inclusive aqui nessa segunda parte aqui, vou só repetir, mas nem precisava, né, sobre 4x menos 2, isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Colocando isso aqui, fazendo o cálculo aqui, vai ficar 3, não vai ser alterado, entre aspas aqui, 4 sobre x, né, aqui no lugar aqui é x, sobre mais infinito menos 2 elevado ao quadrado. Vamos atentar aqui o seguinte, né? Então aqui vamos ficar com 3 menos mais infinito menos 2 é mais infinito. Então isso aqui vai ficar 4 sobre mais infinito ao quadrado é mais infinito. 4 sobre mais infinito, isso aqui tende a zero, né? Tende a zero, isso aqui é só essa expressão daqui, vai ficar assim, 4 sobre mais infinito e é zero, certo? À direita. Então vamos ficar com, certo? 3 menos 0 à direita, ou seja, é 3 menos um númerozinho positivo, ou seja, do 3 eu vou tirar uma pequena quantidade, então esse resultado aqui vai ser 3 à esquerda, certo? Justamente é isso que acontece aqui, ó. Quando o x tende a mais infinito, quando agora é o x, ó, o x tende a mais infinito, o valor da função ele vai se aproximar aqui desse 3, só que pelo lado negativo. De modo análogo, a gente pode fazer o mesmo estudo, analisando o que acontece quando o x tende a menos infinito, tá? Quando o x tende a menos infinito. Então, nós analisar aqui o limite quando o x tende a menos infinito de 3 sobre 4 sobre x menos 2, isso aqui ao quadrado, né? Então quando a gente calcula esse limite aqui, isso aqui vai ficar 3 menos, aí veja que quando a gente substituir, colocando aqui nas aspas, né, que isso aqui é só para explicar, fica menos infinito menos 2, só que ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar 3 menos 4 sobre mais infinito, certo? Ou seja, esse resultado aqui, ó, que é 4 sobre menos infinito ao quadrado, vai ficar 4 sobre mais infinito. Então vai ficar também 3 menos 0, só que 4 sobre mais infinito, isso tende a zero à direita.
mesma coisa. Se de 3 eu ter um valor positivo, então aqui vai ficar um pouquinho menor que 3, que é o que acontece do lado de cá. Então, quando o x tende a menos infinito, o valor da função, né, tende a 3, só que pelo lado de baixo, ou seja, por valores menores do que 3. Então, y igual a 3, que é essa reta aqui ó, que a gente encontrou, o valor desse limite que a gente encontrou, é uma assíntota que a gente diz que é uma assíntota horizontal. Ok, gente? Por hoje foi só e até uma próxima.